Se você olhar o mapa da Polônia aqui no Nordeste, verá uma faixa fina e estranha. É a Barra de Vístula. De um lado da barra, há um mar tempestuoso, do outro, uma lagoa tranquila. A barra funciona como um muro e amortece as perigosas ondas do mar. Essa lagoa está dividida entre dois países, parte da água é polonesa e parte é russa. Mas o problema não é a água, e sim a saída para o exterior, porque só existe um caminho da lagoa para o mar aberto. Essa via é o Estreito do Báltico, e fica inteiramente do lado russo para os portos poloneses. Isso significa que todo navio rumo ao Báltico deve entrar em águas territoriais russas. Simplesmente não há outra rota. E aqui estará a tua pergunta. O que a Polônia deve fazer para sair para o mar Báltico como lhe convier, e não como for permitido? Escavar? Sério mesmo. O país realmente remodelou o fundo do mar, retirou terra, despejou concreto e investiu uma enorme quantidade de dinheiro nisso. Tudo isso por um trecho estreito que impediria a Polônia de sentir-se independente. No que diz respeito ao acesso ao mar, espera aí? Eles realmente resolveram o problema com uma pá? A Rússia, para dizer o mínimo, não ficou muito entusiasmada, mas a Polônia não queria parar, foi ainda mais longe. E agora, o mais importante? Imagine que você tem um quintal e a única porta de saída, e essa porta não é sua, está no terreno ao lado. Em um papel, o vizinho escreveu: pode passar quando quiser. Foi assim que a Polônia ficou com a Lagoa do Vístula. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles dividiram a água e a costa, mas não a saída, porque depois da guerra, a região de Kaliningrado passou a fazer parte da URSS. E com ela, justamente aquele pedaço do mapa onde fica a única passagem para o Báltico. Sim, formalmente havia acordos. Os navios poloneses podiam passar livremente. Mas faça uma pergunta simples. Por que um país precisa de permissão para sair de suas próprias águas? Se você precisa de uma permissão, significa que não tem saída. Você depende de uma passagem de outro. Ou seja, tecnicamente você pode sair, mas as chaves da porta estão com o vizinho. No começo, parece ótimo. Você atravessa águas de outros. Mas aqui há um problema. Enquanto tudo estiver tranquilo, não há problema. Quando as relações se deterioram, as regras ficam mais rígidas. O acesso a Elblag, uma cidade costeira da Polônia, se torna mais condicionado, mais burocracia, mais restrições. Já não é uma saída para o mar tão livre quanto a Polônia gostaria, e isso irrita a Polônia porque acontece repetidamente. Se um porto vive do comércio, ele não precisa de proximidade com o mar, mas sim de um acesso garantido. Seus vizinhos têm uma rota direta e crescem. Você tem uma rota condicional e fica para trás. Elbląg esteve durante séculos nessa situação estranha. Ela está na mesma zona aquática que os portos fortes do Golfo de Gdansk, mas sempre um pouco atrás, porque dependia da porta para o mar de outros. Resumindo, eles têm esse problema desde aproximadamente o século XVI, e provavelmente o lógico seria que depois de tantos anos percebessem que já está na hora de construir sua própria passagem. Bem, sim. Há alguns anos, a Polônia decidiu que a navegação pela Baía do Vístula não deveria depender de outro estado. A construção do canal começou em 2019. No começo, a ideia parecia simples demais. Cortar o banco de areia e pronto, você já teria acesso ao mar. Mas até o porto são quase 23 quilômetros de água, e todo esse trajeto precisa ser navegável. Se depois de cortar o banco de areia, o navio ainda não conseguir chegar normalmente a Elbląg, essa nova porta leva a um corredor por onde ninguém passa. Não se trata apenas de cortar areia, trata-se de criar uma passagem entre o mar e a lagoa. E essa passagem precisa suportar tempestades, correntes e águas diferentes em cada lado. Resumindo, uma vez que foi escavado, tudo seguiu seu curso. Em 17 de setembro de 2022, o canal foi solenemente inaugurado. E surgiu a pergunta se essa nova via realmente funcionaria para que Elbląg finalmente pudesse começar a ganhar muito dinheiro livremente. Bem, veja, agora é possível chegar diretamente à lagoa e a Elbląg por conta própria. Agora se... Os navios já não precisam mais entrar em águas russas. São 100 quilômetros a menos e um motivo a menos para ficar nervoso. Mas deixamos escapar um detalhe, a eclusa. Olhando o mapa, parece que não há muito o que pensar. Água à esquerda, água à direita, abre-se uma passagem e faz-se um caminho direto. Mas se fosse tão simples, a eclusa não teria sido construída, porque o principal problema aqui não é atravessar, conectar duas águas.
O principal problema é que essas duas águas não são iguais. O Mar Báltico é mar aberto. O vento e as tempestades mudam constantemente o nível da água e a corrente. A lagoa é mais tranquila, com um regime diferente de nível e correntes. E se simplesmente for feito um buraco direto? Não se terá uma passagem confortável, mas sim um lugar onde a água vai empurrar, puxar e dispersar a correnteza. Um barco não precisa de loteria, mas de passagem estável. Por isso, instalaram a eclusa, que serve como elevador entre dois níveis de água. O barco entra, as comportas se fecham e o canal se transforma temporariamente em uma sala fechada. Aqui é possível subir ou descer tranquilamente o nível da água até a marca desejada. Quando os níveis se igualam, as segundas comportas se abrem e o barco sai. Como se não tivesse havido nenhuma diferença entre as águas. É uma forma de tornar a passagem previsível para que o canal funcione todos os dias, e não apenas quando a água estiver, digamos, de bom humor esperando. Então, o barco realmente se move em um elevador? Bem, quase isso. Se o mar e a lagoa estivessem no mesmo nível, não seria necessário uma eclusa, mas eles vivem de forma diferente. Entre eles aparece periodicamente um desnível, e o desnível em uma passagem estreita significa uma coisa: a água começará a se nivelar sozinha, e esse nivelamento se transformará em uma correnteza. Então, o barco já não simplesmente navega, mas o tempo todo mantém o rumo e luta contra a correnteza. Portanto, uma conexão direta sem eclusa rapidamente se tornaria o lugar mais desagradável de toda a rota. A eclusa resolve isso, fecha a seção, nivela o nível dentro da câmara e só então deixa o barco passar. E, como vantagem adicional, as águas da Baía de Ektangs e da Lagoa de Vístula não se misturam diretamente, isso pode ser visto até mesmo em fotos e vídeos. A água realmente tem uma cor diferente. Mas, e quanto ao Estreito do Báltico, lá não há eclusas e tudo navega assim, porque o estreito é mais largo e mais profundo. As condições naturais lá são tais que a água consegue lidar melhor com os desníveis e com os navios. Manobrar e construir um estreito artificial de tal magnitude manualmente seria caro demais, por isso a Polônia fez o que era mais barato e confiável. Escavou um canal e deixou que a eclusa cuidasse da diferença de níveis. A outra pergunta: por que o canal foi escavado? Exatamente aqui, não é um ponto aleatório da língua de areia, nem onde ela chegou. A maquinaria escavou no ponto mais estreito da língua de areia do Vístula, para que a seção fosse mínima. Quanto mais curto é o canal, menos terra precisa ser retirada e menos dinheiro precisa ser gasto. Além disso, as condições para o investimento são melhores. A avaliação do impacto sobre a natureza é mais simples e há menos problemas com as compensações ecológicas. Ou seja, escolheram um local onde o projeto pudesse ser aprovado legalmente e sem grandes dificuldades, seguindo as normas. Resumindo, eles escolheram o ponto onde havia menos chances de serem processados. Astuto, tudo bem. E agora, a pergunta mais importante: quanto custou? No início, o projeto foi estimado em cerca de 190 milhões de euros. Mas tudo aconteceu como de costume. E no final, custou cerca de 420 milhões de euros. E aqui surgiu uma pergunta lógica: por que tanto dinheiro? Se o canal parece um corte estreito e raso, bem, o canal não foi projetado para tudo. Ele foi pensado para barcos relativamente pequenos, de cerca de 100 metros de comprimento até 20 metros de largura e com um calado entre 4 e 4,5 metros, ou seja, não é para navios grandes. Não é um novo Suez, nem um novo Panamá. Não se trata de navios gigantes. Trata-se de fazer com que uma rota específica comece a funcionar de forma estável. E por isso as críticas são inevitáveis. Quando você gasta centenas de milhões de euros e no final não obtém um super canal para todo mundo, as pessoas sempre se perguntam se valeu a pena. Pode-se falar do canal como quiser. Política, dinheiro e tudo isso, mas as pessoas não pensam nisso, pensam em uma única coisa. A água pode ser muito perigosa, ponte é fácil, quebrou, consertaram, com a água não funciona assim. Se você errar, quase não tem volta. E quem foi contra? A Rússia se opôs, pessoas na Polônia e na Europa se opuseram. Porque no fundo da lagoa não tem só areia. Ali se acumula fósforo, como apontou a bióloga marinha doutora Agatha Blackstick. O fósforo vem dos esgotos, da pecuária, dos fertilizantes. Enquanto tudo isso permanece no fundo, parece que não há nenhum problema, mas quando você começa a mexer nos sedimentos e a mudar a correnteza, tudo muda. Essa química do fundo chega mais facilmente à água, e a partir daí, segue suas próprias regras. Pode se espalhar pela lagoa e alcançar as áreas marítimas adjacentes. E é justamente por isso que as pessoas têm muito medo das cianobactérias.
Na lagoa, elas são consideradas mais tóxicas do que no Mar Báltico aberto. Não vai acontecer uma nova catástrofe por causa disso? Bem, já sabemos como os governos resolvem esse tipo de problema. Parece que existem, mas ao mesmo tempo parece que não. Você entende o que quero dizer? Sobre o canal, dá para dizer que é perfeito? Por enquanto não há problemas. Inclusive teve um efeito colateral. Quando você cava um canal, sobra uma grande quantidade de terra e aí surge uma pergunta muito simples. O que fazer com ela? Transportar é caro, armazenar na margem não é possível. Por isso, os poloneses optaram por uma solução prática. Eles começaram a criar uma ilha artificial com essa terra. Espera, quer dizer, eles cavaram um canal e com a terra escavada construíram uma ilha. Sim, e não é um montículo pequeno, mas de cerca de 180 hectares. E isso não é tudo. Para que a rota até All Black funcione, o fundo da lagoa e do rio será aprofundado, o que significa que mais terra vai aparecer. A ilha ela vai se tornar um lugar que vai sendo aumentado pouco a pouco. Pode-se dizer que é uma produção sem resíduos. Mas o que é essa ilha e para que ela serve? A nova área de terra firme precisa ser elevada cerca de 3 metros acima do nível do mar. A entrada de turistas não será permitida, já que não se trata de um parque nem de um complexo turístico, mas sim de uma compensação pelos danos causados pela construção. Uma área fechada, onde as plantas devem criar raízes e as aves, como os omormujos, labanco e os cisnes, devem se estabelecer. E o que é especialmente importante, a ilha já sobreviveu a vários invernos, inclusive com geadas. A terra firme resistiu, o que significa que o plano está funcionando. Mas as críticas ao projeto continuam e a pergunta permanece a mesma. Será que esse novo canal era realmente necessário? Dizem que a construção não faz sentido nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista da segurança. Dizem que a Polônia não tinha motivos reais para se envolver nessa questão, que a decisão é puramente política. Além disso, há pontos comerciais mais úteis. A apenas 60 quilômetros de Elbląg fica Gdańsk, um enorme porto com um terminal de contêineres, que pode receber até os maiores navios. Os contêineres são carregados, você pega a rodovia e em 1 hora a carga já está em Elbląg. Ou seja, na essência, a Polônia já tem acesso ao mar, e se Gdańsk está a 1 hora de carro, por que cavar um canal que custa centenas de milhões de euros? O presidente Duda rejeitou todas as reivindicações. Ele disse algo como: a questão não é se navios maiores poderão passar pelo canal, já que para isso existem outros portos. O importante é outra coisa. Essa via deve ser aberta simbolicamente para que a Polônia não seja obrigada a pedir permissão a um país com o qual não mantém boas relações. Claro, isso faz sentido, mas o projeto está à beira do colapso, porque os navios simplesmente não conseguem entrar na lagoa. De acordo com o passaporte, a profundidade do canal é de cerca de 5 metros e podem passar navios com calado de até aproximadamente 4, 5 metros. Parece bom, mas essa é só para ali a primeira parte do trajeto. Mais adiante começa a lagoa, e a lagoa é rasa, em média tem apenas 2 a 3 metros de profundidade, com um máximo de cerca de 5,2 metros. Ou seja, um barco pode passar tranquilamente pelo canal e de repente encalhar dentro dele, e isso é estranho. O canal foi construído, mas os grandes navios de carga na verdade não o utilizam. Ali navegam principalmente pequenas embarcações e iates. Fizeram uma porta e atrás dela tem uma poça, algo assim. Inclusive, foram discutidos casos em que a abertura de uma via navegável inacabada poderia ser realmente perigosa para os navios. Você passa pelo canal e depois corre o risco de ficar preso. A construção foi concluída em setembro de 2022, mas na prática, em sua forma atual, a via cumpre mais uma função turística do que de transporte. Os números confirmam isso definitivamente. De janeiro a dezembro de 2024, apenas 31 navios de carga atravessaram o canal. Os pescadores também quase nunca o utilizam no mesmo período, apenas cerca de 32 barcos. No entanto, os principais usuários são as embarcações de recreio, com 1.466 travessias, mas a Polônia também entendia que, em seu estado atual, o canal não era suficiente. O problema não está no corte do banco de areia que existe. O problema é que é preciso aprofundar mais a lagoa e alguém tem que pagar por isso. O maior obstáculo não estava na lagoa, e sim em um pequeno lugar. Trata-se do último trecho do rio Elblag, de cerca de 900 metros. É preciso aprofundá-lo para que navios maiores possam entrar no porto. Mas tudo ficou atolado em disputas e burocracia. Só em janeiro de 2024,
O novo governo de Donald Tusk anunciou: "Tudo bem, nós assumimos e vamos realizar. O plano é criar uma via navegável com profundidade de 5 metros em toda a sua extensão e manter a largura entre 20 e 60 metros. Assim, poderão entrar no porto navios de até 100 metros de comprimento e 4,5 metros de calado, conforme anunciado oficialmente. E para tornar isso realidade, a Polônia encomendou a uma empresa finlandesa um navio especial para dragar o fundo da lagoa. Isso aconteceu em fevereiro de 2022 e custou 28 milhões de dólares. O navio foi construído no estaleiro finlandês Tiovene, na cidade de Uusikaupunki, para que depois pudesse manter uma profundidade estável de pelo menos 5 metros em um canal de 1,3 quilômetros de comprimento. O problema é que o fundo é instável. As tempestades, a lama dos rios e o movimento constante dos sedimentos consomem rapidamente a profundidade. Se não for mantido, os navios voltarão a encalhar no fundo, portanto, sem uma dragagem constante, o canal simplesmente deixa de ser navegável. Escavar. É preciso aspirar constantemente, e esse aspirador entrou em funcionamento em 19 de setembro de 2023. Trata-se de uma draga chamada Ursa, uma máquina de aço resistente ao desgaste, projetada para as condições específicas da Lagoa de Vístula. Ela aspira areia, lama e cascalho do fundo como um enorme aspirador submarino, bombeia tudo para o porão e depois transporta para mais longe. Em seguida, o material é enviado por tubulação para ser reutilizado, neste caso para uma ilha artística, Tubulação Laguna. Ou seja, o fundo é limpo e a terra é aproveitada imediatamente. Uma curiosidade para o estaleiro Tiovene: foi a primeira draga desse tipo na Finlândia. O mercado é pequeno, por isso eles buscaram ajuda nos Países Baixos, onde esse tipo de embarcação é constantemente construído. E agora tudo depende dessa máquina. Algo muito importante, caso o canal venha a se tornar uma solução estável e não temporária. E claro, a Rússia se opôs e continua se opondo. Argumenta que, se for aberta uma nova solução de canal, os navios de guerra da OTAN poderiam, em teoria, atravessar a península de Vístula e chegar ao Vístula, evitando as instalações militares russas em Bastik. Isso foi percebido como uma ameaça direta para Kaliningrado e para a Rússia em geral. Ao mesmo tempo, na Polônia, surgiam suspeitas próprias. Alguns afirmavam que em Elblag poderia ser instalada infraestrutura militar. O ex-comandante do exército polonês, o general Mirosław Rożanski, que criticava o governo, insinuou que essa era a verdadeira razão do projeto. No entanto, ele também destacou o outro lado. A probabilidade de que uma base completa fosse construída ali era pequena, pelo menos porque a Baía de Vístula é rasa. Além disso, havia outro temor. Manter uma instalação militar tão perto de Bastik significava estar constantemente sentado sobre um barril de pólvora. Mas se voltarmos no tempo para Elblag, tudo isso é visto de outra maneira. Antes, o porto se desenvolvia de olho na fronteira, que na verdade dividia a baía ao meio. Agora, essa lógica se rompe. Ele se torna um símbolo do desenvolvimento da região e um inesperado ponto turístico na faixa de terra do Vístula. A economia também desempenha um papel importante aqui. A região tem uma alta taxa de desemprego, cerca de 16%, enquanto na província é de 10%, e no país, em torno de 6%. Para os moradores locais, o canal é uma oportunidade. Antes da abertura do canal, o porto de Elbląg podia movimentar cerca de 200 mil toneladas de carga por ano. As autoridades atuais esperam que até 2045 a capacidade de tráfego aumente para até 20 milhões de toneladas, quase como na Guíndia em geral. Entre medos, esperanças e números, esse canal há muito deixou de ser apenas um canal. E você, deixa o like e até logo!